Opa, vamos relembrar um pouquinho sobre vírus, características gerais. Essa aula é importante, tá? Vem revisar comigo biologia agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e a gente preparou uma série de aulas teóricas aqui para te ajudar a conquistar o seu objetivo, que é a aprovação, tá bom? Na aula de hoje, pessoal, vamos falar um pouco a respeito dos vírus. Uma aula teórica sobre vírus, basicamente características gerais desses organismos, tá bom? Vem pra cá, ó. Primeiro passo, ó, gente. Os vírus, eles foram descobertos no final do século XIX, tá? Mas, apesar deles terem sido descobertos no final do século XIX, eles só foram visualizados pela primeira vez em meados do século XX, tá? Por que demorou tanto para se visualizar os vírus? Porque os vírus eles são muito pequenos, são normalmente menores que as menores células, tá? E por isso, para visualizar os vírus, né, foi preciso o desenvolvimento da microscopia eletrônica. Por isso que, apesar deles terem sido descobertos no final do século XIX, a visualização só foi feita em meados do século XX, tá bom? Os vírus, a gente pode chamar eles de partículas, eles são partículas. Nem todo autor de biologia vai defender a ideia de que ele é um ser vivo. Existem diferentes vertentes, tá, pessoal? Para muitos autores ele pode ser considerado um ser vivo, mas ainda existe uma polêmica. Pelo fato dele não ter célula, pelo fato dele não ter metabolismo próprio, pelo fato dele ter um funcionamento que depende do funcionamento da célula, da reprodução dependente da célula. Por todos esses fatores, muitos autores preferem não classificar como ser vivo. Por isso que nos livros de nível superior a gente normalmente tem os vírus como partículas, tá? Por isso que os vírus ainda não receberam um reino para eles, tá? A gente trabalha com a existência de reinos, mas somente para seres que têm célula em sua composição, tá? Então os vírus são partículas, eu gosto de considerá-los seres vivos muito simples, tá? Mas isso é algo muito polêmico ainda, que vai depender ainda bastante de muita discussão para chegar a um consenso. Não existe consenso nesse ponto. Muitos autores defendem que são seres vivos, mas existem pessoas contrárias a essa ideia também, tá bom? Vem pra cá, ó. Os vírus, eles são acelulares, então eles não têm célula na composição, tá? Então cuidado com questão que vai querer te enganar, dizendo que vírus é procarionte. Não é. Procarionte, eucarionte, isso é classificação para célula. Os vírus, eles são acelulares. Acelular quer dizer que não tem célula na composição, tá bom? Os vírus, ó, gente, isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem pra gente lembrar sobre vírus. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Um parasita é um ser que vive às custas de outro. Intracelular é porque ele vive dentro da célula. Obrigatório porque se não tiver dentro da célula, ele não vai ter a característica de ser vivo, tá? Os vírus fora da célula, tá, gente? Eles estão cristalizados. Eles ficam nessa forma aqui de vírion, ó. O vírion é uma partícula cristalizada, tá? Fora da célula, ele fica cristalizado. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Esses três pontos aqui são super importantes para essa classificação, ó. Vírus não tem estrutura celular, então ele vai funcionar como se fosse um pirata, né, celular. Ele vai invadir uma célula para poder conseguir se reproduzir, para poder utilizar o que ele não tem, ó. O vírus não tem metabolismo próprio. Então o vírus ele precisa estar dentro da célula para poder usar o metabolismo dessa célula ao seu favor. Os vírus não reproduzem fora da célula hospedeira, o que faz com que eles sejam parasitas intracelulares obrigatórios. São essas três características aqui super importantes. Isso aqui volta e meia cai em questões de prova, tá bom? Com relação à estrutura viral, alguns vírus têm envelope e outros não, tá? Então envelope não é algo presente em todos os vírus, por isso que eu coloquei aqui, ó, não ocorre em todos os vírus. Vírus que tiver envelope, a gente chama de vírus envelopado, tá? Detalhe, pessoal, nenhum vírus possui em seu material genético genes ou informação genética para a produção de envelope. Todo vírus que tem envelope, ele roubou a composição do envelope da célula onde ele foi produzido, tá certo? Então, os vírus, eles terminam pegando o envelope a partir da célula onde eles foram produzidos, tá certo? Então, nem todo vírus tem envelope. Os vírus, eles possuem uma cápsula proteica, que a gente chama de capsídio. Esse capsídio, ele vai ser formado por unidades chamadas de capsômeros, tá? Então, a cápsula virá uma cápsula proteica.
E os vírus, eles têm um material genético que pode ser de DNA ou de RNA. Hoje em dia a gente já admite a presença dos dois tipos de ácidos nucleicos ao mesmo tempo em alguns vírus, né, como o citomegalovírus, por exemplo, que tem DNA e RNA ao mesmo tempo, tá? Os vírus que são de DNA, a gente pode citar aqui para vocês um vírus famoso de DNA, que é o vírus da herpes, tá? O vírus de RNA famoso, o vírus da gripe, por exemplo, tá? Então, o material genético do vírus é protegido pela cápsula proteica, tá? Um outro detalhe interessante, tá, gente? Essa estrutura que circunda o vírus, seja envelope, seja cápsula proteica, tem uma relação direta com o tipo de célula que o vírus vai conseguir parasitar, tá certo? Então, o vírus entra na célula a partir da comunicação de sua superfície, tá? Então, é a superfície do vírus que indica qual tipo de célula ele parasita. Só lembrando a vocês que os vírus, eles são altamente específicos para os tipos de células que eles vão parasitar, tá? Por isso que um vírus de animal, ele não parasita uma planta. Um vírus de planta não parasita um animal. É por isso que a gente divide os vírus em grupos, né? Vírus de animais, vírus de plantas, os micófagos, né, que são vírus de fungos, tá? Os bacteriófagos, que são vírus que parasitam bactérias, são os grupos mais conhecidos que tem de vírus, tá certo? Gente, essa aula foi uma aula de características gerais, para a gente relembrar para vocês algumas características importantes dos vírus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos, clica no sininho. Quando a gente postar novas aulas, você recebe notificação. Vamos juntos estudando. Eu, você, até a sua aprovação.